Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa novamente. Está começando mais uma edição do Lente Aberta. O tema de hoje, Imposto de Renda 2016. Comigo no estúdio da ETV Campos Gerais está o delegado da Receita Federal de Ponta Grossa, Gustavo Horn. Delegado, muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, sempre é um prazer falar contigo, com todos os telespectadores. Novamente, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu sei que sua agenda é muito ocupada, ainda mais nessa época de entrega da declaração do Imposto de Renda. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje, Imposto de Renda 2016. Meu nome é Ney Herman e aqui comigo no estúdio está o delegado da Receita Federal, Gustavo Horn. Delegado, existe alguma novidade, vamos começar pelas novidades, em relação ao Imposto de Renda de 2015, a declaração de 2015? A essência, a estrutura do programa é praticamente a mesma há muito tempo. As pessoas que forem fazer a declaração de 2016, que fizeram a declaração de 2015, vão perceber pouquíssimas diferenças. Uma diferença que a gente tem fundamental nesse ano é a obrigatoriedade dos dependentes acima de 14 anos, que completaram 14 anos até 31 de dezembro de 2015, de possuir CPF para que possam ser aproveitados como dependentes. E outra novidade, ela é voltada principalmente para médicos, dentistas, psicólogos, advogados, entre outros profissionais liberais, que são obrigados a colocar pagamento por pagamento, identificando o CPF do pagador do serviço e do beneficiário do serviço. Isso vai dar um trabalho razoável para o contador dos profissionais liberais. Se ele não começou a fazer o trabalho no ano de 2015, sim. Mas a Receita já explicou que isso aí iria acontecer para essa declaração e disponibilizou um programa chamado Carnê Leão 2016, com base no ano de 2015, onde os profissionais poderiam já registrar os seus serviços. Por exemplo, um médico faz, sei lá, cerca de 10 consultas no dia, cobra em torno de R$100 cada uma. Ele vai colocar que no dia 1º fez a consulta para o Ney Herman, CPF número tal, e foi o próprio Ney Herman que pagou R$100. Fez uma consulta para minha esposa, por exemplo, coloca o nome dela, pagador Gustavo e o CPF número tal. Isso aí tudo fica nesse programinha que é importado diretamente pelo programa do Imposto de Renda. Então, o preenchimento da declaração acaba sendo até facilitado, porque nós temos as ferramentas necessárias. E essa mudança, ela pode até trazer algum transtorno para esses profissionais, mas vai evitar uma quantidade significativa de retenções em malhas fiscais, porque nós já temos a confirmação do profissional que prestou aquele serviço. Então, é uma situação em que não há divergências. Se eu digo que prestei serviço na condição de médico para um determinado contribuinte, e esse contribuinte deduz essa despesa médica na sua declaração, a Receita, regra geral, a não ser fundada a suspeita de fraude, ela vai aceitar essa informação sem precisar verificar fisicamente o recibo. Muitas pessoas estão nos assistindo agora das mais variadas classes sociais. E eu vou lhe fazer uma pergunta, depois de esclarecidas as novidades deste ano, que diz respeito a um sentimento de revolta comum no povo brasileiro. Então vamos começar direto, pegando na veia, como se diz. E a questão é o volume de desvios que nós temos no país. A ONU calcula que são desviados dos contribuintes aproximadamente 200 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro mesmo. E recentemente nós observamos a Operação Lava Jato, percebendo que ao longo dos últimos anos 42 bilhões foram desviados da Petrobras. Tudo isso coloca em xeque como eu posso dizer, boa vontade em pagar impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, o próprio nome diz, é imposto. Mas sem o imposto não existe Estado, e o Estado é o elemento garantidor de saúde, segurança, educação. E esses itens também têm sido falhos. Então, a pergunta que eu lhe faço é uma só. Para quem tem essa revolta, tá? Não com a Receita Federal ou com o senhor, mas com os políticos que literalmente vão usufruir, entre aspas, desse dinheiro depois
para os seus respectivos programas de governo, né? O que o senhor teria a dizer ao público de casa? Olha, Ney, é natural assim que a gente fique indignado em situações como essa que a gente está verificando na Lava Jato, né? Um desvio de recursos públicos e alguns desvio de recursos privados para um projeto que se diz político de poder e que acaba, na verdade, simplesmente tirando o recurso que poderia ser utilizado e bem utilizado em outras coisas. É natural que isso ocorra, mas a Receita Federal está aí para cobrar imposto, porque o imposto é necessário para o Estado sobreviver, para um governo governar. Sendo um bom governo, vai gerir bem esses recursos, sendo um mau governo, vai gerir mal, e a sociedade tem que estar em cima disso aí. Não podemos ficar só por conta do Ministério Público, que tem uma atuação relevante, muito atuante, efetiva nesses casos. Mas a população como um todo tem que ajudar a que esse dinheiro seja bem gasto, fiscalizar também se aquilo lá está sendo bem executado, se aquele serviço está sendo bem prestado. Eu sou um servidor público, né? Eu trabalho para o Estado brasileiro. Então, eu tenho que servir a minha nação. Não é o contrário, não é o contribuinte que tem que servir ao Estado, ou servir aos mandatários ou às autoridades brasileiras. Então, nós temos que prestar contas desses serviços que prestamos. Isso não é só digamos, o servidor de carreira, que é o meu caso, e não é só para os servidores eleitos, né, que são os políticos, né, são prefeitos, governadores, pessoal do legislativo. Todos têm que prestar um serviço público bem prestado e com o mínimo de recursos possível. Então, nós temos que ter isso em mente. Eu acredito que tenha realmente contribuintes que estão revoltados, que estão indignados com o mau uso dos recursos públicos, mas isso não é uma desculpa para que ele deixe de cumprir a sua parte. Ele não pode querer se portar como as pessoas da Lava Jato, né? Nós temos pessoas riquíssimas que hoje estão atrás das grades por conta de atos lesivos ao Estado, lesivos à sociedade brasileira, e nós não podemos querer nos igualar a esses casos que estão sendo apurados, em muitos casos já condenados. A Receita Federal tem feito sua contribuição também na Lava Jato. Nós fizemos aqui de Ponta Grossa mesmo, nós fizemos seleção de contribuintes que foram fiscalizados, que foram trabalhados. Essa operação ela é nacional e a Delegacia de Ponta Grossa tem participado também. E eu acredito que o contribuinte tem que ficar indignado, mas tomar suas providências, quer seja fiscalizando o uso do dinheiro público, aquilo que está ao seu alcance, recursos da própria prefeitura, recursos do Estado que são gastos aqui na cidade ou na região, recursos da União, a administração da Receita Federal, de todos os órgãos públicos, se não está havendo desperdício, e por outro lado, também fazer o seu recolhimento de tributos, porque a legislação está por aí. Se ela não é a mais adequada, né, nos cabe, como brasileiros, eleger pessoas que se comprometam em tornar a legislação, as leis, mais adequadas ao que entende correto a população brasileira. Delegado, é sempre bom lembrar que se existe dinheiro desviado, existe dinheiro bem aplicado, como é o caso do dinheiro que paga os salários, por exemplo, de todos os agentes que estão investigando a Operação Lava Jato, né? Sim, a Lava Jato tem consumido, digamos, um bom tanto de recursos das instituições. Falando aqui pela Receita Federal, nós temos alguns dos nossos melhores valores que estão trabalhando nessa operação. Além disso, a gente tem todos os custos de operação, né? Toda vez que tem um mandado de busca e apreensão, a Receita está acompanhando, está junto, para não deixar passar nada. Nós somos os técnicos da área contábil, da área fiscal, por conta desses crimes aí, desses indícios que a Operação Lava Jato nasceu, né?
todo mundo vê a Polícia Federal, fizeram até a música para o agente Newton, o japonês da Federal, mas tudo nasceu de operações da Receita Federal. E fomos envolvendo os demais órgãos, deixamos a administração da operação para a polícia, para o Ministério Público, porque os crimes excederam a mera sonegação fiscal, e estamos juntos nisso aí. E isso custa um pouco de dinheiro, mas é um dinheiro muito bem empregado, como você disse, porque Concordo. nós estamos tratando de limpar o nosso Estado, a nossa nação, de práticas delituosas, criminosas, que tanto nos envergonham. Bem, dito isso, eu gostaria agora de voltar para o imposto de renda propriamente dito. Eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas de casa, né, como funciona o imposto de renda. Vamos do básico, do operacional. Quais são as alíquotas? A partir de quanto de renda que se paga o imposto de renda? A partir de quanto de salário que se paga o imposto de renda? Quais são as faixas de cobrança, percentualmente falando, em cima dos valores respectivos? Se o senhor pudesse começar por aí. Vamos lá. O imposto de renda é um imposto que é calculado anualmente. A pessoa, ao longo do ano, ela vai tendo algum tipo de salário ou algum tipo de remuneração, ela soma isso aí no final do ano, e quando esses valores ultrapassam R$ 28.123, ela está obrigada a entregar a declaração do imposto de renda para mostrar se aquele rendimento dela foi superior ao que ela recolheu por antecipação, ou que foi retido dela, ou se é inferior. Nesse caso, se for superior a R$ 28.123, ela está obrigada a entregar a declaração do imposto de renda. Temos 4 alíquotas. Começa com 7,5%, vai para 15%, 22,5% e 27,5%, conforme a faixa de rendimentos da pessoa. Quando a pessoa tem uma remuneração maior, ela vai ter uma alíquota um pouco maior sobre os rendimentos que ultrapassarem aqueles valores que são cobrados numa alíquota menor. Então, de modo que é sempre uma alíquota justa para a pessoa. Ela não vai, digamos, por ter ultrapassado por pouco uma alíquota, ela vai pagar muito mais imposto do que uma outra pessoa que tenha recebido quase a mesma coisa em quantidade um pouco inferior. Então, o imposto de renda, ele acaba tendo esse cálculo anual, esse ajuste que é feito agora nos meses de março e abril, sobre os rendimentos que foram auferidos no ano que passou. Bem, temos duas situações. Aquela em que as pessoas não têm o imposto retido na fonte, eu me refiro especificamente aos assalariados, e aquelas que tiveram o imposto retido da fonte. Aliás, pro labore, que é o pagamento que o empresário se dá, entre aspas, como antecipação de lucro no fim do ano, também é retido na fonte? Também é sujeito à retenção. Os empregados, eles têm uma tabela que é calculado o imposto mês a mês para fazer uma antecipação. Se ele já teria algum tipo de imposto para pagar no final do ano, já é retido uma parcela, né, considerando que aquela situação vai perdurar o ano todo, e esses valores são retidos dele, e no final, nos meses de março e abril, ele faz a declaração, e se pagou um pouco a mais, se foi retido um pouco a mais, ele tem a devolução do que foi a mais, que é a famosa restituição. O empresário, ele tem basicamente duas formas de remuneração: o prolabore e os lucros. Então, um empresário que trabalha na empresa, ele tem um prolabore, que é, digamos, a remuneração, é o salário dele para administrar aquela empresa. O sócio que não trabalha, que só fez o investimento, ele não tem o prolabore e também não tem, digamos, nenhuma retenção de imposto por conta disso, porque não tem o próprio rendimento. A segunda forma de remuneração do empresário é pela distribuição de lucros, né? Então, supomos que eu e você temos uma empresa em comum, eu tomo conta dessa empresa e tenho um prolabore de R$3.000. Essa empresa levanta balanço e viu que no final do ano, pagando todo o meu salário pelo meu trabalho, verificamos que a empresa teve R$20.000 de lucro. E nós dividimos esse lucro igualmente, supondo que era essa a nossa divisão de cotas, e cada um fica com R$10.000 como distribuição de lucros.
esses rendimentos eles são considerados isentos porque já foi pago o imposto na pessoa jurídica, nessa nossa empresa fictícia que tratamos agora. É uma situação, inclusive, que é sujeita a algum tipo de inovação legislativa, né? Volta e meia se discute se a distribuição de lucros deve ou não ser tributada, mas no momento ela é isenta de imposto de renda. Então, nesse exemplo que eu te passei, o meu dinheiro de prolabore, ele é tributado. Ele sofre retenção e ele vai ser declarado na declaração de imposto de renda. O nosso rendimento de distribuição de lucros, ele vai também na nossa declaração, mas ele é considerado como um rendimento isento. Então, nesse caso, podemos ter um grande volume de recursos, mas que entra nas nossas declarações sem pagar nenhum tipo de imposto, porque já pagou como pessoa jurídica. No que se refere ao pagamento do tributo, tem então aquele profissional que teve imposto retido na fonte, normalmente ele acaba não tendo a obrigação de pagar o imposto, ou seja, ele já pagou ao longo do ano. Porque agora nós estamos pagando o imposto de renda relativo ao exercício de 2015, em cima do que se faturou em 2015, correto? Então, nesse caso, no caso do empregado, eu acredito que ele não precise pagar o imposto de renda se já foi descontado na fonte. Caso não tenha sido descontado na fonte, por algum motivo qualquer, né, e outros profissionais que porventura trabalham por conta, como autônomos, e precisam pagar o imposto de renda, qual é o procedimento daí? Certo. O empregado, normalmente é feita uma conta que desconsidera as despesas de educação, as despesas com instrução que ele tenha, né, e se faz uma retenção como se ele não tivesse nada. Como ele geralmente tem alguma coisa nesse sentido, ele, ao fazer esse tipo de informação, percebe que o valor que ele deveria ter pago era inferior ao que foi retido e ele tem restituição. Esse é o normal. Quando, por um motivo ou outro, esse empregado não teve o imposto retido, ele vai ter que fazer o ajuste, vai ter que informar esse rendimento e vai ter que pagar o imposto de renda, que é o mesmo procedimento de um profissional liberal, alguém que trabalha por conta própria, que vai colocar os rendimentos ali e vai calcular na declaração quanto que falta ele pagar. O profissional liberal, quem trabalha por conta própria, também tem que fazer antecipações. Nem sempre ele faz, mas se ele não fizer, ele vai ter que pagar tudo no momento do ajuste. Então, o que deve ser feito é simplesmente uma contabilidade, né, desses valores que foram recebidos ao longo do ano, faz o cálculo do imposto e faz o pagamento. No caso da declaração de ajuste, o que o profissional liberal ou o empregado tem que fazer quando tem imposto a pagar é emitir a guia de pagamento. No caso das receitas da Receita Federal, é uma guia chamada DARF, que é disponibilizada no momento da entrega da declaração. No momento da apresentação, já informa quais são qual é o valor a se pagar. Ele já escolhe a quantidade de cotas de imposto que ele quer parcelar, e isso em até 8 cotas ele tem que fazer o pagamento do imposto que foi declarado como devido. Ou seja, ele pode parcelar em até 8 vezes. Até 8 vezes. Ele pode, inclusive, colocar em débito automático. Se ele fizer o primeiro pagamento em abril e já informar, se ele fizer a declaração em março, ele consegue debitar a partir da primeira parcela que é vencida em abril. Se ele fizer a declaração em abril, nem sempre dá tempo de debitar, provavelmente vai debitar a partir da segunda cota em diante, já sendo feito o cálculo do juro que é cobrado, a taxa Selic, quando a pessoa tem que pagar algum tipo de receita para a União. Quando o contribuinte vai receber a restituição, ele também tem ele recebe juros, né, sobre essa restituição que ele tem que receber. Então vamos supor que nós dois temos imposto nós dois declaramos imposto. Você declarou
R$ 800 a pagar e vai dividir em 8 cotas. Você vai pagar a primeira cota de R$ 100, a segunda cota vai ser de R$ 100 mais 1%, que é o débito do primeiro mês, 101, e a partir daí a taxa Selic vai dar R$ 102, 103, mais ou menos assim. E se eu declarei um imposto, tenho R$ 600 de imposto a restituir, e vamos supor que eu vou receber isso aí lá por outubro, eu vou ter mais ou menos 6 meses de juro pela taxa Selic que vou receber. Então, ao invés de R$ 600, eu vou receber em torno de R$ 615, R$ 620 desse valor do imposto que foi apurado na declaração. O que as pessoas podem usar para abater o imposto de renda, ou seja, para diminuir o imposto de renda? Só pode usar o que está na lei, né? O que está na lei? São despesas com instrução, as despesas com dependentes, as despesas com gastos médicos, a contribuição previdenciária da empregada doméstica, tudo isso aí ela vai declarar, vai informar na declaração e o sistema já vai calcular automaticamente qual que é o valor do imposto apurado, né, para ela ou pagar um complemento ou restituir o valor que seja efetivamente devido. Essas deduções, elas fogem do aspecto de alguma opinião pessoal de qualquer outra pessoa. Então, você pode até achar que a aula de inglês é necessário para os seus dependentes, mas essa é uma despesa que não é considerada como dedutível para fins de imposto de renda. Então, não é pelo que a pessoa considera a despesa como necessária ou não, mas sim pelo que está permitido na legislação. Plano de saúde pode ser considerado como um elemento para deduzir? Plano de saúde pode sim, só que é o plano de saúde teu e dos teus dependentes. Se você, por exemplo, paga um plano de saúde para um sobrinho seu, que não é seu dependente legal, para fins de imposto de renda, é uma ação muito meritória, mas para fins de imposto de renda ela é desconsiderada. O mesmo acontece, por exemplo, com os planos corporativos de saúde. É a empresa que paga, não é o funcionário. A menos que seja um plano com coparticipação. Aí o que o funcionário pagou pode ser debitado do imposto de renda? Sim. Quando o contribuinte informa um plano desses corporativos que tem pagamento também por parte da empresa, ele tem que informar o valor total pago e deduzir, informar uma parte que lhe foi restituída no momento do pagamento do plano. Então vamos supor uma empresa que faz um plano de saúde para mim e esse plano de saúde custa R$300 e a empresa vai pagar R$200 por mês e eu vou pagar 100. Como que eu declaro? Vamos supor que seja só um único mês para ficar mais fácil o exemplo. Eu vou informar na minha declaração que foi pago R$300 para aquele plano de saúde e coloco como parcela não dedutível aquilo que eu não paguei, que são os R$200 da empresa. Então, como resultado, eu vou conseguir abater dos meus rendimentos declarados a quantia de R$100, que é aquilo que efetivamente saiu do meu bolso. Algumas pessoas têm dúvidas se doenças crônicas podem ser descontadas. É claro que podem, né? Os gastos com essas doenças, né, os gastos médicos, sim. Os gastos com medicamentos, não. Mas alguns tipos de doenças que são consideradas graves na legislação, elas fazem com que a pessoa tenha os seus rendimentos de aposentadoria considerados como isentos. Então vamos supor que a pessoa tem uma cardiopatia grave, ela se aposentou por tempo de serviço, tá? E a partir de um determinado momento verificou-se que ela tinha uma cardiopatia grave prevista na legislação. Essa informação é levada para a fonte pagadora e diz que a partir desse momento que foi considerado no laudo, esses rendimentos não podem mais ser considerados como tributáveis, e sim como isentos. A partir daquele momento, ele deixa de ser obrigado a reter esses valores e o contribuinte, por ocasião da declaração, também vai informar esses valores como isentos. A diferença é brutal. Vamos supor que a pessoa receba ao longo do ano R$60 mil. Normalmente isso aí vai fazer com que a pessoa tenha cerca de R$1.000 retidos todo mês a título de imposto de renda retido na fonte. A partir do momento que ela deixa de ser considerado esse rendimento
como tributável, vai parar de reter aqueles R$1.000 e ele vai ter todo o rendimento normal já passado para ele próprio por ocasião do recebimento dessa aposentadoria. Tá? Então, dá uma bela diferença e, digamos, seria um benefício, entre aspas, que a pessoa que tem uma doença considerada grave na legislação acaba tendo para fins de imposto de renda. Delegado, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, Imposto de Renda 2016. Comigo no estúdio da ETV Campos Gerais está o delegado da Receita Federal de Ponta Grossa, Gustavo Horn. Delegado, existem faixas etárias que estão isentas do imposto de renda? Completamente isentas não, mas parcialmente isentas sim. Vamos supor uma criança, ela tem algum tipo de rendimento, ele é totalmente tributável, assim como é de uma pessoa adulta. A pessoa, conforme a idade, ela só vai ter algum tipo de benefício quando ela completa 65 anos. A partir dos 65 anos, ela tem o limite de isenção dobrado. Nós temos hoje os rendimentos até cerca de R$23.000, eles são considerados isentos. Então, uma pessoa de 50 anos que receba R$25.000, R$23.000 vão ser considerados isentos e R$2.000 ela vai pagar a alíquota mínima de 7,5%. A partir do momento que ela completou 65 anos, ela vai ter esses 23.000 que normalmente são isentos, eles vão ser 46. Então, a pessoa que recebeu R$25.000 vai ficar completamente isenta do imposto de renda. Já aquela outra pessoa, no mesmo caso ali, que tinha um rendimento de R$50.000, ela iria escalar toda as alíquotas do imposto de renda a partir dos R$23.000, quando ela tem menos de 65. Quando ela fez 65, ela vai começar de cerca de R$46.000 e ela vai pagar imposto só sobre R$4.000, também sobre a alíquota de 7,5%. É algum benefício, considerando que a pessoa, ao longo de toda a sua trajetória, já deve ter pago bastante imposto de renda e é o que está previsto na legislação. Essa legislação ela é anterior ao Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso prevê certas vantagens, entre aspas, para as pessoas acima de 60 anos. Como essa legislação ela é anterior, não se tinha fixado os 60 anos como condição da pessoa que possa ser considerada idosa, ela ainda tem o limite dos 65 anos que ela precisa ter para conseguir esse tipo de benefício. Digamos que a pessoa tenha, eu já perguntei isso no bloco anterior, mas só para deixar claro, alguma doença grave. Essa doença grave também pode ser fruto de benefício junto à declaração do imposto de renda? Sim. A isenção da pessoa que tem alguma moléstia grave, que está entre aquelas elencadas na legislação, ela é para rendimentos de aposentadoria. Então, por exemplo, uma pessoa que tem AIDS, tá? É uma das doenças que é considerada grave, ou um câncer que não é tratável, ela vai ter isenção dos seus rendimentos de aposentadoria ou pensão, mas ela não vai ter isenção dos seus rendimentos de aluguel, por exemplo. Então, os rendimentos de capital que ela tiver, os rendimentos de aplicações financeiras, por exemplo, eles vão continuar sendo tributados, mas os rendimentos de aposentadoria, de pensão, eles acabam ficando isentos por força da legislação. Perfeito. Só para deixar isso claro, para não ficar nenhuma dúvida em relação às isenções. O cidadão começou a trabalhar com 18 anos, né, e se encontra dentro de uma faixa salarial que é isenta. Recebe uma promoção no ano seguinte e não se toca da necessidade de fazer a declaração. O que acontece, né, com ele ou com qualquer pessoa que não entrega a declaração?
para quem não entregar a declaração, ela vai ficar com o CPF na condição de pendente de alguma regularização perante a Receita Federal. Ele não vai conseguir certidão negativa. Quando for consultado o CPF da pessoa no site da Receita, vai dar esse tipo de pendência, não vai explicar o que é, mas vai dizer que tem uma pendência ali porque ele precisa tratar antes de conseguir a regularização do seu CPF. E quando ele entregar a declaração, ele vai incorrer numa multa de no mínimo R$ 165,74. Ela é calculada sobre o imposto devido na declaração, mas o valor mínimo é esse aí. E esse teu exemplo, né, ele é bastante comum. Muitas pessoas, por desconhecimento, deixam de entregar a declaração e acabam muitas vezes perdendo restituição. Então, o que acontece com essa pessoa que deixou, um assalariado que deixa de entregar a declaração, muitas vezes ele está jogando dinheiro fora, porque em geral, o assalariado de uma única fonte, ele tem restituição. É muito incomum que ele tenha que pagar alguma coisa no momento da declaração. Então, um pedido de atenção para o contribuinte, para verificar no seu holerite, se tiver imposto de renda retido na fonte, é muito provável que ele esteja obrigado a entregar a declaração. Mas mesmo que ele não esteja obrigado, pode ser interessante que ele entregue a declaração, porque ele pode conseguir restituição. Vamos a mais um exemplo, né? A gente tem utilizado muitos exemplos na nossa conversa de hoje. E é uma linguagem perfeita. Vamos considerar que a pessoa conseguiu um emprego no mês de agosto. Então, no mês de agosto a dezembro, ela conseguiu um emprego de R$ 4.000. R$ 4.000 vezes 5 meses dá R$ 20.000. Ela não está obrigada a entregar a declaração, mas ela provavelmente teve imposto retido nesses 5 meses. E daí, se ela, mesmo não estando obrigada a entregar a declaração, ela entrega, ela vai ter a restituição integral desses valores, independentemente de qualquer tipo de despesa que ela tenha tido. Então, fica aí uma dica para as pessoas que começaram a trabalhar no meio do ano e tiveram algum tipo de retenção de imposto, que pode haver um dinheirinho, né, para que ela possa ser ressarcida, possa receber de volta, porque a Receita também não quer, digamos, receber o valor de quem não deve. E se nós recebemos no passado esse valor, se foi feito esse tipo de restituição e a pessoa não devia, faremos a restituição com muito gosto. Digamos que a pessoa não faça ou faça a entrega, mas não vá buscar o dinheiro da restituição. Não existe essa possibilidade porque o dinheiro é depositado em conta corrente, né? Exato. Há uma exigência, né, para ser feita a restituição, que deve ser feito um crédito numa conta corrente da pessoa. Se ela não tiver conta corrente, o Banco do Brasil, que é parceiro da Receita Federal, abre uma conta corrente para a pessoa só para isso, nem que seja só para ela receber aquela restituição e já encerra. É importante que a pessoa, no momento que faça a entrega da declaração, já tenha esse tipo de informação, porque isso acaba facilitando para que a Receita consiga fazer esse tipo de pagamento. Uma das coisas que ocorre com mais frequência do que se imagina é a pessoa entregar a declaração e tinha conta corrente no banco A. Mas no momento que a Receita vai tentar fazer o pagamento, a pessoa já mudou, ela já não tem mais a conta no banco A, ela vai para o banco B. E essa restituição que a gente queria pagar, ela acaba retornando para nós, porque o banco A diz que olha, ele não tem mais conta aqui conosco. Volta para nós e nós precisamos que a pessoa peça novamente, né, para que seja feita o crédito numa conta que ela venha a identificar para nós. Mas esse dinheiro fica guardado, entre aspas, na Receita? Fica guardado, mas ele deixa de ter correção, né, porque nós tentamos pagar num determinado momento, naquele momento encerra o pagamento de juros. Então, quanto mais tempo a pessoa levar para pedir para a Receita fazer esse pagamento, mais juros ela perdeu de conseguir com esse dinheiro. Qual é a documentação necessária, vamos voltar para o básico, para se fazer a declaração do imposto de renda? Fazer a declaração do imposto de renda, eu considero que está cada vez mais fácil, né? Não vou dizer que todas são fáceis, porque há uma infinidade de situações que podem tornar uma declaração mais complexa. Mas para o assalariado comum, ele recebe
da sua fonte pagadora uma folha que resume todos os seus rendimentos ao longo do ano. Essa folha é chamada comprovante de rendimentos ou informe de rendimentos. Com essa folha, 70% dos assalariados eles acabam já tendo condições de fazer a sua declaração. E podem daí adicionar na sua declaração as suas despesas médicas, as suas informações de pessoas que são efetivamente seus dependentes, despesas com instrução. Todas esse tipo de informações vai compor o cálculo do imposto. Além do cálculo do imposto, a Receita pede para fazer um acompanhamento do patrimônio dessa pessoa, para que a gente possa verificar se está compatível com aquele rendimento que ela está declarando. Então, todo ano ela também tem que informar os bens que ela possui e o que houve de mudança em relação ao ano anterior. Se você tinha uma casa, um carro, uma moto, alguma coisa assim, e não mudou nada, você declara isso na coluna de 2014 e na coluna de 2015. No ano de 2015 não houve nenhum tipo de alteração. Mas se você vendeu a casa, por quanto? Para quem? Esse tipo de informação tem que constar na sua declaração e vai também para os nossos bancos de dados para nos subsidiar em quais situações que nós temos que abrir auditoria. Então, muitas pessoas que têm uma fiscalização aberta contra si é por conta dessa diferença, né? As informações que nós possuímos sobre o patrimônio que ela tem, elas acabam não sendo compatíveis com os rendimentos que foram declarados. Digamos que eu tenho uma casa e eu construí um anexo, enfim, eu aumentei a área dela e dentro desse processo de aumento de área, a casa teve uma valorização. Abriu um condomínio de luxo na frente e aí houve uma valorização imobiliária. Então eu vendi a casa por 250 mil e comprei outra por 125 mil. Esse lucro que eu tive de 125 mil na transação imobiliária é tributado? Regra geral mas se era o teu único imóvel, sendo até o valor de 440 mil reais, uma vez a cada 5 anos você tem isenção. Então, nesse teu exemplo, não haveria o pagamento do ganho de capital. Mas a valorização imobiliária, essa que, digamos, acontece sem qualquer tipo de intervenção do contribuinte, essa aí ela vai ser tributada no momento que ele for fazer o pagamento. Vamos supor que você, 15 anos atrás, tenha comprado a sua casa pelo valor de 60 mil reais. Mas hoje o valor dessa casa, o valor comercial, é cerca de 400 mil reais. Teoricamente, se você vender por esses 400 mil reais, você teria que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital desses 340 mil reais que você teve em cima dessa casa. Porque não foi por uma ação tua, você não fez uma reforma, você não gastou em cima disso. O mercado que mudou de patamar e você vai ter que fazer o pagamento do imposto sobre a renda, sobre esse ganho de capital que você teve. Como eu disse antes, se você não usou esse benefício dos 440 mil nos últimos 5 anos e era o teu único imóvel, ele continua isento. Mas, como regra geral, a gente tem que considerar que seria uma operação típica de tributação. Eu vendi o carro, comprei outro, eu sou tributado? Em geral, não há esse tipo de tributação, né? Porque o carro, ao contrário de um imóvel, né, geralmente ele perde valor. Exato. Né? Então, quando você compra um carro novo por 50 mil reais, um mês depois, mesmo ele estando tão bom quanto, ele vai ter um valor um pouco menor do que esses 50 mil reais, coisa que nem sempre acontece com um imóvel. Então, quando você vender um carro, comprou outro, em geral você não tem nenhum tipo de ganho nesse tipo de operação e então você não tem nenhum tipo de lucro, nem de tributação, nem de imposto sobre isso. Bem, digamos que eu receba uma herança é tributada e se não for uma herança, uma doação, né? Digamos que eu fosse filhinho de papai e recebesse um presentinho de papai de 400 mil reais, né? Eu pagaria imposto sobre isso? Imposto de renda, não. Tem um imposto estadual, imposto de transmissão, causa-mortes e doação, que é cobrado pelo Estado, varia de Estado para Estado, da onde era a localização do bem ou do endereço da pessoa.
mas para fins de imposto de renda não. Se entrar pelo mesmo valor. Vamos supor que esse pai que está fazendo essa doação tinha aquela casa de 60 mil reais há muito tempo na sua declaração. Quando ele faz a doação para o filho, ou o filho recebe pelos 60 mil reais e não paga nada de imposto, ou ele recebe pelo valor atual da casa, 400 mil reais, daí ele teria que pagar imposto. Tá? Porque ele vai estar recebendo um bem já com um valor muito superior ao que constava na informação do declarante anterior. Então, como regra, nós podemos considerar que doação não é tributada para fins de imposto de renda. Mas tem que seguir algumas regras, entre elas essa aí de manter o mesmo valor que constava na declaração do donatário. O senhor falou de estilo de vida, né? Então vamos para uma outra pergunta que talvez aconteça com alguma frequência ou não. O cidadão trabalha na empresa do pai, ganha 2 mil reais, mas ganhou o carro do papai, como eu falei antes, né? O carro que ele ganhou do papai é uma Mercedes. É óbvio que a Receita Federal vai ver que o bem é incompatível com a Receita. Nesse caso específico, qual é o procedimento? Olha, pode ser aberta uma auditoria se a situação não estiver bem explicada nas declarações de imposto de renda. Mas se na declaração de imposto de renda esse filho diz que ele recebeu uma doação daquele veículo do seu pai, CPF número tal, na data tal, e o seu pai confirma essa informação na sua própria declaração, esse presente, né, digamos assim, ele acaba não tendo nenhum tipo de reflexo para apuração pela Receita Federal. Se o pai poderia ter tinha rendimento suficiente para ter aquele veículo e resolveu dar aquele veículo para o filho, para nós não tem problema nenhum, né? É uma decisão deles e não nos metemos com isso. Só é bom explicar, né? Até uma situação interessante, né? Que eu aconselho as pessoas a ser um pouco proativas no momento de entregar a sua declaração. Quando teve algum tipo de informação que você considera relevante, isso aqui talvez eu vá me incomodar no futuro, você pode utilizar a declaração de bens e direitos e colocar 1 centavo só para explicar aquela situação. Então, por exemplo, se você comprou uma casa, tá, por 100 mil reais, tá, no ano de 2015, e no próprio ano de 2015 você vendeu aquela casa pelos mesmos 100 mil reais, tá, não houve nenhum tipo de lucro, né, nesse tipo de operação. E você, teoricamente, não precisaria colocar essa informação dessa casa, porque você iniciou o ano sem essa casa e terminou o ano sem essa casa. São essas duas fotografias que você é obrigado a colocar na declaração de imposto de renda. Mas, por via das dúvidas, para não gerar qualquer tipo de fiscalização à toa, porque se a informação não nos chega, a gente pode cometer algum erro de iniciar uma fiscalização que não vai dar resultado. Nesses casos, a minha recomendação é colocar como 1 centavo quando aconteceu esse tipo de situação, que dentro do próprio ano você comprou um bem e vendeu o bem, né, e quando não houve nenhum tipo de ganho de capital, não há nada mais de informação a ser prestado. Mas esse esclarecimento um pouco proativo que a gente recomenda a todo contribuinte. A declaração hoje é feita de maneira completamente virtual, só através da internet, correto? Correto. Como que se faz a declaração através da internet? Nós temos um desafio muito grande, né? Porque durante muito tempo as pessoas faziam declaração em papel, né? Era quem preencheu a declaração no passado vai lembrar que era quase um ritual, né? Tirava as crianças de perto, vou me concentrar aqui para preencher a declaração, porque inclusive se tivesse letra feia já tinha uma chance grande de cair na malha, porque não se conseguia decifrar o que estava ali escrito. Começamos a partir para o meio eletrônico, né? Os programas foram criados, foram aprimorados, foi deixado numa aparência mais bonita, mais amigável, e quando nós achamos que tínhamos chegado no estado da arte, né, no nosso programa, saíram as novas tecnologias dos tablets, dos smartphones, de manter os dados em nuvens, né? E nós estamos trabalhando, estamos atrás da iniciativa privada, né? Não temos o mesmo grau de excelência, mas hoje em dia a pessoa já consegue
começar a sua declaração, por exemplo, num tablet, salva na nuvem, complementa ela num dispositivo móvel, num smartphone, volta para a nuvem e faz a transmissão pelo computador. É um exemplo possível de vir a acontecer. Então, hoje em dia, a pessoa pode fazer a declaração no próprio site da Receita Federal, tá? Pode fazer a declaração por um tablet, por um smartphone ou por um programa gerador num computador, num PC normal. Então, são essas as possibilidades. A declaração preenchida numa estação de trabalho fixa, né, num desktop, é aquela que permite que toda a declaração seja feita. A maior parte das declarações pode ser feita num tablet ou num smartphone, mas aquelas declarações mais complexas, elas acabam não tendo todas as funcionalidades nesses dispositivos e não podem ser realizadas por esses aplicativos móveis. Bom, então o ideal para esses dois aparelhos, tablets e smartphones, é que seja a declaração simplificada, é isso? Pode até ser a declaração completa, né? Não é propriamente assim, a forma de tributação o problema. O problema são alguns tipos de informação. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma atividade rural muito intensa, teve ganho de capital em moeda estrangeira, teve aplicações financeiras em bolsa, então são situações em que a simplicidade, a praticidade do dispositivo móvel não permite que nós nos alonguemos muito no desenvolvimento daquelas informações tão específicas. Eu posso te dizer que 98% das pessoas conseguem fazer a sua declaração por um dispositivo móvel, mas para aqueles 2% que não podem fazer, não é problema nenhum, porque o programa num desktop acaba atendendo completamente suas necessidades. Baixa-se o programa no computador ou então se acessa o site da Receita Federal para fazer a declaração? Isso, você baixa no computador, né, num desktop, ou então, por conta dos smartphones, nós temos o app na Apple Store ou na Google Store, que vai ser baixado por esses aplicativos móveis. Quem tem dispositivo móvel com sistema operacional Windows, por enquanto a gente ainda não tem aplicativos para esse tipo de dispositivo. Então, se abaixa o programa e daí o programa vai fazer, vai abrir e você vai preencher os dados que eles são solicitados, é isso? Isso. É preciso anexar algum documento, uma cópia de algum documento, escanear algum documento? Isso é necessário fazer em alguns casos? Não precisa, mas a pessoa tem que manter os documentos em boa ordem, né? Dentro de 5 anos desse período, né, que está sendo declarado, ela pode ser solicitada a entregar ou a comprovar aquelas informações. Então, dessa declaração de 2016, como ela se refere ao exercício de 2015, ela deve ter os documentos guardados pelo menos até o dia 31 de dezembro de 2020, tá? Para que, numa eventualidade, a Receita venha a solicitar e conferir e confirmar essas informações que ele prestou na declaração. Não entendo. O senhor disse que pode ser preenchido através de tablets, tal, em alguns casos bem específicos. É melhor usar o computador, até por uma questão de praticidade, de opções que são abertas no menu do aplicativo, no caso do aplicativo. E é preciso ter alguma senha dentro do site da Receita para poder acessar esses dados, caso você interrompa o processo de, como eu posso dizer, preenchimento? Excelente pergunta, Ney. Nós temos algumas palavras-chave que a pessoa pode colocar para que ela consiga acessar aquelas declarações que ela colocou na nuvem, porque eu posso começar no meu computador pessoal e pedir para você, para me emprestar o seu smartphone para eu terminar minha declaração, para daí fazer a entrega. Então, para evitar que haja um acesso indevido, há essas palavras-chave que são solicitadas ao contribuinte que vai fazer o preenchimento da declaração num smartphone ou que vai salvar lá na nuvem. Para fins de acessar
o site da Receita Federal, para conseguir alguns dados, muitas vezes é solicitado que você coloque os números do recibo da última declaração, para verificar que você é você mesmo e que está tentando acessar os seus dados fiscais, para eventualmente verificar se você ficou na malha, qual que é o motivo, o que está acontecendo, aonde que foi paga a tua restituição, você não lembra mais, conseguir acessar uma cópia da sua declaração. Tudo isso aí vai depender dessas palavras-chave, ou que você criou, ou de informações que você prestou para nós em algum momento e que você, teoricamente, possui, né, caso da cópia do recibo da última declaração. É importante ficar atento nesse processo que salvar não é o mesmo que entregar. É preciso clicar em cima do ícone onde está escrito entregar a declaração, certo? Exatamente, exatamente. Como agora a gente está disponibilizando para as pessoas salvarem na nuvem para depois ter mobilidade para terminar a sua declaração, tem que lembrar que salvar não é entregar, né? O salvamento é feito, digamos, como se você estivesse fazendo um rascunho. Nós, inclusive, não acessamos. Essas informações, para nós, são desinteressantes. Não temos qualquer curiosidade de ver isso aí, porque, por enquanto, você não informou. Nós só queremos acessar aquilo que você efetivamente entregou. E você só cumpre a tua obrigação quando você entrega a declaração. Você diz, são essas as minhas informações, pode conferir, porque eu tenho todos os documentos aqui comigo. Essa entrega, ela deve ocorrer até o dia 29 de abril, nós começamos agora no mês de março, e até o dia 29 de abril as pessoas têm que entregar a sua declaração efetivamente, não salvar na nuvem, entregar, e lembrando, né, que se encerra na sexta-feira, dia 29, normalmente vai até o dia 30, tá? Mas, como a legislação diz que até o último dia útil do mês de abril, nós temos que encerrar a nossa recepção de declarações no dia 29. No dia 30 as pessoas não vão conseguir entregar, no dia 1º também não, e começam a poder entregar uma declaração original, a primeira declaração, a partir do dia 2 de maio. Delegado Gustavo Horn, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. E eu gostaria de agradecer a sua presença do outro lado da tela, acompanhando o nosso programa. Qualquer sugestão de temática, mantenha contato comigo pelo telefone 9112 1010. Esse telefone, você pode manter contato comigo através do WhatsApp ou então SMS. Ou então me mande um e-mail, neyherman@hotmail.com. Um grande abraço e até a próxima terça.